O sequestro começou na tarde de ontem, após uma discussão entre o casal. A gente sempre vê ele saindo para trabalhar, uma pessoa calma, saindo para ir para a igreja, tudo. Ninguém imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa, né? Segundo vizinhos, a Guarda Civil Metropolitana Maria Geovanice dos Santos Cruz pediu a separação ao marido, que se recusou em aceitar. Acabou ficando nervosa, falou em separação e creio que ele acabou perdendo a cabeça, né? Aqueles 5 minutos. Durante toda a madrugada, o padeiro Geraldo Mário manteve a mulher e a filha de 2 anos e meio no quarto, nos fundos da casa. Apesar de uma negociação tensa durante toda a madrugada, houve uma ação rápida por parte da polícia militar. No momento que ele franqueou a entrada da porta, e nós entramos e tudo se resolveu, graças a Deus, muito bem. Filha do casal, Ana Beatriz, esteve todo o tempo ao lado da mãe. Acho que só no momento da entrada dos policiais, né, que fizeram um ótimo trabalho, que ela se assustou um pouco, mas agora ela está super bem mesmo. O casal mora no condomínio Amparo há cerca de 3 anos. O prejuízo agora maior fica para ele, né? Graças a Deus acabou tudo bem. Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos encontros da campanha Boas Novas 2009. Nós temos tratado o tema da família, um tema muito importante nos dias de hoje e que certamente a Palavra de Deus tem ótimas orientações sobre isso. E para esse debate, neste momento, nós vamos trabalhar o tema das crises conjugais. Para que possamos conversar sobre isso, nós temos a alegria de contar com a presença do bispo Nelson Campos Leite aqui conosco, do reverendo Marcos Garcia, da nossa Catedral Metodista em São Paulo, e do nosso reverendo Luiz Carlos Araújo, pastor na Igreja Metodista Central em Santo André. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta ao pastor Marcos. Toda crise é ruim, pastor Marcos? Existem condições de uma crise conjugal gerar bênção na vida do casal? Obrigado, Luciano, pela alegria e por essa oportunidade. Na língua chinesa, no ideograma da língua chinesa, eles trabalham a questão de crise em 2 possibilidades. Crise como perigo ou crise como sinal de oportunidade. Eu diria para você, em primeiro lugar, que a crise ela pode ser alguma coisa extremamente abençoadora. Olhando o texto de Romanos, diz, né, que a tribulação produz a perseverança, que produz a experiência, que produz a esperança. E aí diz, olha, a esperança não confunde. Talvez o conflito seja muito ruim, porque o conflito está ligado à concorrência, à tomada de posição, a tentar se firmar, se autoafirmar. Então, muitas vezes, quando um casal está vendo uma situação de conflito, isso é muito desafiador, é muito difícil mesmo. Mas a crise, na verdade, ela é uma oportunidade extremamente boa se você entender que a crise gera crescimento. Por exemplo, né, a gravidez é um tempo de crise, de expectativa. O parto é um tempo de crise, mas a alegria da chegada de uma criança pode transformar a vida de uma família. No nosso relacionamento, no nosso dia a dia, nós vivemos crises constantes. Mas essas crises podem nos ajudar. Então, no meu entender, se a crise ela pode ter um aspecto de perigo, né, um momento de perigo, de dificuldade, por outro lado, a crise pode ser um espaço de crescimento, de amadurecimento no relacionamento conjugal, de especialmente entender o propósito de Deus para a vida daquele casal. No interior, eu fui pastor no interior de São Paulo durante muitos anos, passei uma parte da minha infância. Quando o adolescente tinha dores no joelho, eles definiam como dor de crescimento. E essa era uma dor boa, né? Porque, na verdade, dizia assim, não, você está doendo, mas você vai crescer. Né? Você deve ter sentido muita dor, né, Luciano? Bastante, então, bastante. Essa dor de crescimento. Então, eu acho que a crise é uma oportunidade muito rica do crescimento na vida de uma família, especialmente na vida de um casal. Muito bom. E eu quero também ouvir aí o bispo Nelson, né? O senhor tem uma ampla experiência pastoral enquanto bispo, pastor. O que o senhor aconselha as pessoas para poderem enfrentar uma crise conjugal? Bom, primeiro não temer a crise, como foi dito.
crise e conflitos acontecem em todos os casamentos. E se nós formos analisar os casamentos da Bíblia, nós estamos perdidos, porque o que tem de crise. Agora, o primeiro elemento é reconhecer que há crise. Porque a grande dificuldade é não reconhecer que há crise. Então, nós temos que reconhecer, existe uma crise. Isso aconteceu, por exemplo, no caso de Davi, no adultério. Quando fizeram aquela intercalação com ele, levaram-no a entender que havia um problema. Ele estava em crise, ele tinha que resolver uma crise. O segundo fator é entender o que está ocorrendo. Seria numa outra linguagem médica, diagnosticar, ver quais são os elementos que estão presentes, o que realmente está trazendo ou gerando a crise. Isso é fundamental, senão nós podemos estar trabalhando coisas que, de fato, não são os fundamentos da crise. Um terceiro elemento é agir no momento certo ou nos momentos certos e de forma correta. Não é agir de qualquer maneira. Satisfazer, não, eu estou agindo, estou fazendo alguma coisa e vai resolver minha crise. Agir de forma certa, de forma coerente.